as revoluções industriais, ó. Temos a primeira revolução industrial, que ela é chamada de industrialização clássica, né? Porque foi a primeira, foi a que se desenvolveu. Ela vai se desenvolver, gente, no século XVIII, na Inglaterra. E a primeira indústria do mundo, uma vez quando eu era mais novo, eu fiz uma prova da ESA, aí caiu uma pergunta dessa daí exatamente, né? Qual foi o primeiro sistema de indústria do planeta, né? E foi a indústria têxtil, né? O que era a indústria têxtil? É a indústria de fabricação de roupas. A primeira indústria do planeta foi a indústria de fabricação de roupas, que foi se desenvolver justamente na Inglaterra no século XVIII, tá? E os teares, não só os teares que se movimentavam lá para costurar as roupas e tingir e tudo mais, mas também nós tínhamos aí na primeira Revolução Industrial os navios e os trens que eram movidos a vapor. Existe um outro debate aí dentro da primeira Revolução Industrial, que já é sobre a questão do desmatamento, né? A galera fala muito do desmatamento hoje e tal, até porque o que estava acontecendo lá na Amazônia, no Pantanal, mas assim, o desmatamento ele já começa a existir no século XVI, com os portugueses, os franceses, em busca do pau-brasil, e ele vai se intensificar mais ainda, esse desmatamento, no século XVIII. Por que no século XVIII? Porque a madeira era utilizada como combustível, né? Então, o continente americano, que era e é ainda um continente fornecedor de matéria-prima, ele vai ceder aí, oferecer à Inglaterra e mais futuramente os outros países que forem instalando a questão da indústria, né? A madeira para ser utilizada como matéria-prima aí, né? Para movimentar esses motores a vapor. Show? Segundo tópico ali, ó, segunda Revolução Industrial, desenvolveu no século XIX, tá? Nos Estados Unidos. Como assim? Os Estados Unidos, depois o Japão também vai se desenvolver um pouco, tanto que a terceira vai explodir no Japão, né? Os Estados Unidos ele copia o modelo industrial da primeira Revolução lá da Inglaterra e os estadunidenses eles visam, tá, desenvolver aquele modelo da primeira Revolução Industrial. Como assim desenvolver? Chega uma hora, gente, já no século XVIII, que os países já não conseguiam mais fornecer tanta madeira, tá, como eles conseguiram fornecer lá para a Inglaterra no século XVIII. Então, o que os Estados Unidos e o Japão começam a desenvolver na segunda Revolução Industrial? Fontes alternativas à madeira, tá, para serem utilizadas como combustível. E é nesse momento que eles começam a refinar o petróleo, tá? E a partir desse refino do petróleo, começam a surgir combustíveis como a gasolina, o querosene e o óleo diesel, tá? Então, a segunda Revolução Industrial, que vai se desenvolver mais nos Estados Unidos e depois no Japão, ela vai ter como características específicas, tá? O combustíveis derivados do petróleo. Show? E com esse surgimento, gente, desse novo tipo de combustível, irá surgir novas tecnologias, como, por exemplo, o automóvel, tá? O automóvel ele surge na segunda Revolução Industrial e os navios vão começar a parar de serem utilizados a madeira, né, para se formar combustão, e se utilizar também aí diesel, gasolina, para movimentar as engrenagens dos navios, tá? Uma outra característica da segunda Revolução Industrial é a eletricidade. Ela vai surgir também na segunda Revolução Industrial, que vai também dar o surgimento de novas tecnologias, que é como que a televisão e o rádio, que também irá se desenvolver na segunda Revolução Industrial. Então, assim, resumo, segunda Revolução Industrial, ela vai se desenvolver mais no Japão, nos Estados Unidos e no Japão, tá? Tem como característica combustíveis derivados do petróleo,
e também você tem aí o surgimento da eletricidade. E uma coisa puxa a outra. Se surge a eletricidade, o rádio e a televisão vão se desenvolver. Tá? Se surge combustíveis derivados do petróleo, você vai ter o avião, você vai ter já os navios sendo substituídos lá a madeira, né, como combustível, pelo querosene, pelo diesel, pela gasolina, e assim vai, tá? Essas são as diferenças aí iniciais.